Mais uma vez, aqui estamos nós, porquanto hoje, sendo um dia da live dos ministros, a nossa live no Zoom vai começar mais tarde só, porquanto precisamos de fazer uma live no Facebook para tocar os corações de muita gente. Graças a Deus, aqui estamos nós, como sempre, mais uma vez. Estamos a marchar. Um dia faz declaração de um outro dia, e uma noite mostra a sabedoria da outra noite. E disse Jesus: basta cada dia com seu mal. Por isso não precisamos estar ansiosos pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. E basta cada dia com seus males. Enquanto os cachorros estão a ladrar, a caravana está a avançar. Os cachorros ladram e a caravana marcha. Glória a Deus. A marcha continua. E o que há de vir, virá. E se tardar, esperaremos. Porque com certeza vai chegar. Eu vi aí a dona Jussara. Eu acho que hoje não, né? Hoje não tem hospital, não? Não, hoje não. Sei que hoje não. Ah, vão amanhã. Sim, tem que ser assim. Tem que dar um repouso. Tem que fazer outros trabalhos. A mulher casada cuida das coisas seculares. E a solteira cuida das coisas de Deus. Mas como existe equilíbrio em todas as coisas, então, equilibradamente, vamos cuidar das coisas seculares, do casamento, da família, mas também vamos cuidar, em parte, da obra do Senhor. Mas agora aquele que é solteira pode se doar 100% ao serviço da obra de Deus. E assim não vamos escandalizar ninguém. Vigiai em todo sempre. E as mulheres ganharão seus maridos sem palavras, mas sim pelo porte. E se o incrédulo quiser ficar contigo, não o deixe. E a incrédula também, como sabes, a mulher, o homem. E tu ganharás o teu marido, a tua mulher. A mulher santa santifique o marido ímpio. E o marido santo santifique a esposa imunda. Mas quando ele quiser ir embora, que vá, pois o irmão ou a irmã não é escrava, não. Aleluia. Muito forte, né? Os mestres dessa geração não conseguiram explicar isso. Eles até, aí não tem no enigma aí. Ficaram com medo. Sabia disso? Ficaram com receio de falar a verdade. Ficaram com receio de esclarecer os factos. E assim cada um aplicou o que ele achava. Eu acho, Gaspar, aplicaram o que ele achava, naquilo que eles se reveram
aplicaram naquilo que eles achavam que não se reviam, disseram: Paulo era homem, fálido, cheio de falhas, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões como nós. Então, eu acho aqui ele teria falhado. E avançam. Então, rejeitem tudo. Tem que se rejeitar tudo. Não, uma fonte não pode dar dois tipos de água. Ou é doce, ou é amarga. Ou é doce, ou é salgada. Uma árvore não pode dar dois tipos de frutos, ou bons ou ruins. E pelos seus frutos se conhece a árvore. O mundo não tem argumentos para poder me chamar de falso profeta, sem explicação. Pessoal, eles dizem que eu sou um falso profeta. Se você lhe mandar, explica isso. Faz uma dissertação. Desenvolve isso. Não tem argumento. Sabe, vai falar o que é, pessoal? O cabelo dele. Vai apontar o cabelo como a marca de falso profeta. Conceição Gama, já te mandei mensagem aí. A resposta do que me perguntaste. Então, a ver o quê? Sem argumentos, pá. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Os quais? Os profetas, quer bons como maus, quer os verdadeiros como falsos. Ok? Não se pode apontar uma árvore que ela é má ou boa se não provar os seus frutos. Enquanto a árvore não tem frutos, vamos esperar até o dia que ele der frutos. Então conseguiremos decifrar se é boa ou má árvore, depois de provarmos. E nem ver também, pois os olhos podem te enganar. Mas, se eu pegar o fruto dessa árvore e colocar na minha boca, e saborear, experimentar o paladar, saberei, não porque ouvi falar, especificar se a árvore é boa ou ruim. Se depois de várias épocas a árvore não der fruto, então não precisamos esperar provar os frutos, porque ele não tem frutos. E assim ocupa inutilmente, depois de vários investimentos, teremos que remover do nosso pomar, da nossa vinha, porque está a ocupar o espaço inutilmente. Então vamos arrancá-la pela raiz e colocar uma outra árvore naquele terreno que vai dar fruto. Não é assim. Agora, eu chamei-os de falsos profetas e eu fiz a dissertação. Eu apontei as características de falsos profetas neles. Eu disse que eles são isso. O que são frutos? É o caráter. Existem dois tipos de caráteres nos seres humanos. O caráter de Deus e o caráter do homem. Mas qual homem? O homem vendido no pecado. Por isso o homem precisa nascer de novo. Por que se chama novo nascimento? Porque teria nascido da carne. Agora precisa nascer do Espírito. Um dia a carne era santa, que era a carne de Adão como da Eva. Mas quando pecaram, a sua carne deixou de ser santa. E antes de pecar não tinham filhos. Depois de pecar nasceram filhos. E os conceberam no pecado. Assim como também os nasceram no pecado. Entenderam, né? E os filhos deles nasciam já como pecadores, mesmo não conhecendo o bem e o mal,
mas o pecado estava dentro do sangue deles, encoberto. E quando a sua psique desenvolvia, as suas faculdades mentais, e eles conheciam o bem e o mal e começavam a praticar o mal e não o bem. Nascidos da carne, são carne. Mas, desde o dia que o Emmanuel morreu na cruz e ressuscitou e enviou o seu Espírito, agora os homens podem nascer de novo. O chamado novo nascimento. E quem nascer de novo vai ter o caráter de Deus, porque receberá o Espírito do Filho de Deus. E esse novo Espírito, não o dele, mas de Deus, que ele receber, vai amolgar, vai transformar, vai mudar ele, para ter a natureza do Filho de Deus. Ou então o caráter de Jesus Cristo. E esses são os frutos do Espírito, que é a justiça, a obediência, a palavra de Deus. E quem pratica a justiça, quem obedece à palavra de Deus, está longe do pecado. E os frutos da carne são os pecados. E os pecados é a desobediência a Deus, a sua palavra. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, pecamos. Isto é, quando nós fizemos o contrário que Deus manda fazer, isso é que é pecado. Deus deu estatutos, ordenanças, regras, mandamentos, que é a sua palavra para que os humanos pudessem andar nela. E todo aquele que quiser andar com Jesus tem que lhe obedecer. Isto é, guardando a sua palavra. E assim, este será um justo, justificado pela fé em Cristo Jesus, e também é um filho de Deus, nascido de Deus, e que é espírito, porque andará e viverá no espírito. E assim não vai poder enfrentar ou então cair em tentação, porque tem força para resistir às tentações. As concupiscências da carne serão vencidos por este indivíduo, porque ele tem o Espírito de Deus que lhe convence, ele guia, ele ajuda, lhe fortalece, lhe instrui. É incrível. E o Espírito Santo vai vir vos ajudar nas vossas fraquezas, intercedendo por vocês com gemidos inexprimíveis. Disse o Espírito Santo através de Paulo. Agora, os nascidos da carne são os que andam na mão contrária à palavra de Deus, ou então no sentido contrário à vontade de Deus. E isto é pecado. E o pecado são os frutos da carne. E a justiça, que é a obediência à palavra, são os frutos do Espírito. Então, sobre esses dois caráteres, se consegue determinar quem é o falso e quem é o verdadeiro. Se existe falso profeta, também existe falso crente. Se existe falso crente, existe falso pastor. Se existe falso pastor, também existe falso ministro, falso doutor, falso evangelista, falso tudo. Falso cristão, falsos filhos de Deus. Ok? Mas se existem falsos, também existem os verdadeiros. Existe profeta de Deus, verdadeiro, verdadeiro profeta, verdadeiro pastor, verdadeiro evangelista, verdadeiro mestre, verdadeiro apóstolo e verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus. Porque são nascidos de Deus. São filhos de Deus. Ok? É isso aí. Agora, você não pode vir chamar alguém que é filho do diabo sem primeiro mostrar os seus frutos. Jesus chamou os israelitas de filhos do diabo. E depois lhes mostrou porque que eles eram filhos do diabo. Jesus disse aos israelitas, vosso pai é o diabo. E depois disso mostrou porque que o pai deles era o diabo. Primeiro mostrou quem era o diabo e que eles também faziam o que o pai deles fazia. Por isso o filho imita o seu pai. Jesus disse, vosso pai é assassino, então homicida, mentiroso, pai da mentira. Quando quiser falar o que é próprio, fala, não há verdade nele,
É um mentiroso e pai dos mentirosos e pai da mentira. Homicida ou então assassino. E eles eram isso. Assim como era o pai é o pai deles, assim também Jesus disse: vocês são. Vocês são homicidas, vocês são mentirosos, como vosso pai. Aí estão os frutos dos filhos do diabo, que também são os frutos do pai deles, o diabo, que é o pecado. Mas esses diziam que eram filhos de Deus. Jesus não aceitou isso. Disse: não, vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês poderiam me amar. Aquele a quem vocês estão a chamar de vosso pai é este que me enviou. Como vocês odiarem o enviado do vosso pai? Como vocês rejeitarem o enviado do vosso pai? Como assim? O teu pai te envia alguém e você lhe rejeita? Você é um filho rebelde. Você não é filho, você é um bastardo. Não é filho legítimo. Porque o filho ouve a voz do seu pai. Assim como a ovelha ouve a voz do seu pastor. Esse ouvir não é somente ouvir. Ouvir e viver. E praticar. E obedecer. Então como é que vocês dizem que são filhos de Deus? E esse Deus a quem vocês estão a invocar me enviou até vocês. E vocês estão a me rejeitar. Estão a me chamar de diabo. Não, vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, o mesmo Deus poderia vos revelar quem sou eu. O mesmo Deus poderia vos mostrar que eu sou vosso irmão. Eu sou filho de Deus. E vocês também são filhos de Deus. Somos irmãos. Os nossos corações iam se unir, iam bater, pá, pá. Íamos, é incrível se reconhecer. O Espírito que está em vocês é que está em mim. Então, se temos o nosso mesmo Espírito, como vamos entrar em choque? Como vamos se odiar? Por isso Jesus não lhes odiava. Porque o Espírito do Pai não odeia ninguém, só ama até os inimigos. Mas eles odiavam a Jesus. Não somente lhe odiaram, até a morte. E mataram. E diziam que eram filhos de Deus. E mataram o Filho de Deus. Estão a entender? Eu quando disse que eles são falsos profetas, eu mostrei os seus frutos. Eu não terminei só, falso profeta. Não mostrei que vocês ponham... Não, vocês... Calma aí. Eu não posso chegar aos muçulmanos e dizer que eles são filhos do diabo por causa das suas roupas. Que até há mais senso de pureza do que as roupas ocidentais dos que dizem ser cristãos. Há mais senso de pureza. Não estou a falar pureza segundo Deus, segundo o homem. Ou então cobrem bem os seus corpos, não mostram a nudez, quer homens como mulheres. Então eu não vou dizer, não, todos que põem esse tipo de roupa são do diabo. Não, eu vou dizer que vocês são do diabo é por causa do pecado. E vou dizer aos muçulmanos que vocês são do diabo porque vocês são pecadores, são hipócritas, são assassinos, são mentirosos, são não sei quem. Tudo isso. Mas, se eu me limitar em dizer falso profeta e eu não mostrar os frutos de falso profeta, então estou equivocado. Precipitadamente falei o que eu não sei. De preferência, eu me calar do que falar em vão. Porque falar em vão, quem sabe, se não é aquilo que eu estou a falar. Se você fala o contrário o que Deus está a falar, isso é mentira. Ouviu? Se você fala o contrário do que Deus está a falar, você fala falso e ele não é falso, é mentira. Se você fala verdadeiro e ele não é verdadeiro, também é mentira. Então, de preferência, quando nós não sabemos, nos calarmos. Lembre-se do príncipe do povo. Lembre-se do homem chamado Nicodemos. Quando ele confrontou os seus companheiros, disse o quê? Pode, porventura, alguém condenar, julgar a nossa lei sem primeiro a ter conhecido?
É incrível. Aqui tem sabedoria. Se ele está a julgar e condenar a nossa lei, é porque a conhece melhor. Não é um simples emocionado aventureiro que veio só dizer isso é falso. Mas alguém que conhecia a lei e sabia, aleluia, do que estava a falar. E Nicodemos falou a verdade. Mas aqueles pecadores não compreenderam isso. Então muitos dos pecadores também não estão a compreender a minha mensagem. Falso profeta é um pecador. Saibam disso. Falso profeta é um pecador. Falso profeta é alguém que tem frutos, gera frutos da carne. E frutos da carne é pecado. Esse aqui é o falso profeta. Verdadeiro profeta é aquele que não anda em pecado. E que não gera frutos da carne, mas sim frutos do Espírito. Jesus mostrou isso e disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. Ok? Pelos seus frutos os conhecereis. Nenhum falso profeta pratica a justiça. Não tem. Nenhum falso profeta guarda a palavra de Deus. Ninguém que não recebeu o Espírito de Deus nascerá de novo. E ninguém que não nasceu de novo vai obedecer a Deus ou amar a Deus. É impossível. Todo esforço do homem carnal querer amar a Deus termina em saco roto. Todo esforço do homem carnal querer obedecer o Evangelho ou a palavra de Deus não funciona. Sem o Espírito de Deus, ninguém consegue amar a Deus. Sem o Espírito de Deus, ninguém consegue obedecer a Deus. Sem o Espírito de Deus, ninguém consegue guardar a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus guardada é porque tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai gerar frutos do Espírito Santo dentro dele. E não da carne. Ouviram? Agora, essa geração dos tolos dizem, esse aí é falso profeta. Disseram isso a Jesus também. Este aí é falso profeta. E Jesus lhes perguntou, apresentem os meus pecados. Apresentem os meus pecados que testificam que eu sou falso. Nada. Quem me convence do pecado entre vocês? Ninguém levantou a mão. Quem dentre vocês nunca pecou, atira a primeira pedra a essa mulher pecadora. Ninguém ousou atirar a primeira pedra. Um homem brincou com eles, os pecadores. Por quê? Então, veja só, por exemplo, a minha mensagem. A minha mensagem é uma mensagem muito dura. E que as pessoas vão dizendo duro esse discurso. É uma mensagem que acarreta, que atrai adversários de todo tipo. Políticos, falsos profetas. Por quê? Porque a minha mensagem choca com a mentira, choca com o engano, choca com a injustiça. Revela o oculto, desmascara o que estava escondido. Mostra a verdade. A luz brilha no escuro. E estavam em trevas para verem luz. E para conhecerem a verdade. E a verdade lhes libertar. Então aqueles que são os pais da mentira, como o pai deles, aqueles que são os mentores da mentira, eles se defendem, vão se defender para não perderem territórios. E assim vêm com as mentiras. E quando nós lhes indagarmos para apresentarem as nossas culpas, os nossos pecados, na qual eles dizem que nós somos falsos, ninguém consegue abrir a boca para falar. Só vão terminar em blá, blá, porque não, ele, o cabelo. Se eu fosse falso profeta, então estaria cheio de pecados. E vós, como senhores do mundo, não escuta muito bem, e vós, como senhores do mundo, digo vós, senhores do mundo, porque o vosso pai é o príncipe desse mundo. E ele vos deu o poder e autoridade para gerirem, governarem o mundo. Vocês têm todos os meios para desmascarar, todos os meios para investigar, todos os meios. Tem um rapaz da minha terra, disse que me investigou 5 anos. E ainda me liga, me bajula.
Várias vezes me ligava para me bajular, afinal de contas estava a me investigar. É um rapaz da contra-inteligência militar. Ouviu? Me investigou 5 anos. Estou à espera que apresente os meus pecados. Já deu os relatórios aos seus comandantes. Então espero que apresente as minhas falhas. E não me trazem pecados do passado. Há uma fase que eu estou a desafiar. Antes de 98, se você trazer, eu não vou aceitar. Não, calma aí. Escuta muito bem. Antes de 98 para baixo, se você trazer meus crimes e pecados que eu cometi, eu vou te dizer quem me convence do pecado de 98, de janeiro de 98 até hoje. Ninguém vai conseguir. Eles vão se apresentarem de 97 até lá nos anos 80, quando já conheci o bem e o mal. Nos anos 70, né? 70 e 80. Conheci o bem e o mal. Eu vou falar em batota. Pois aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Pois que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sim, nunca escondi os meus pecados que eu cometi na minha ignorância. Eu sempre falei que eu cometi muita barbaridade. Eu falei que eu fui um prostituto. Eu falei que eu fui um alcoólatra. Eu falei que nunca matei alguém. Eu falei que nunca fumei lhamba. Não fui viciado em lhamba, senão em álcool. Eu falei que nunca fui no bruxo. Eu falei isso. O que eu fiz, eu falei. E não pense que eu vim aqui para falar com medo de ser não sei o quê. Não, eu sei que depois que achei a verdade, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo em mim. Então, apresentem meus pecados, minhas falhas, meus escândalos de janeiro de 98 até hoje, 2025. Nada. Ah? Onde estão? Alguém me disse, foste investigado durante 5 anos pelo fulano. O fulano me investigou 5 anos. Arranjou o problema dele. Morte morida. Até que ele vem se prostrar diante de mim e chorar de joelho. E assim vou lhe dizer, levanta-te, viva e não morra. Pois os primeiros que fizeram isso já morreram. Sim, o mão fruta sim, Jackson. O mão fruta está cheio de pecado, estava cheio de pecado. Há um mão frutas pecador. Mas agora, o mão frutas morreu. Apareceu o Marcelino sem o mão fruta. Depois o Marcelino sumiu. Apareceu o Elias. E o Elias daqui a pouco vai sumir também. E vai aparecer um. Se eu vos falei que eu sou Elias, está escandalizado. E se eu vos falar quem é o Elias? Eles disseram a Jesus, você é falso. Você é do diabo. Você é bruxo. Você é demônio. Então Jesus veio e diz a eles, apresentem os meus pecados. Todo o que é demônio é um pecador. E eles tinham todos os meios de aprofundar até e acharam que estava escondido. Através dos meios científicos e espirituais. Sim, não acharam nada em Jesus. Quem me convence do pecado entre vós? Ninguém. E a história se repete. E vós, e venham e dizem, um grande falso profeta se levantou na terra. E aí dizem depois, falsos sinais e prodígios. E aí depois dizem, está escrito que viriam muitos falsos profetas. Não é que viriam muitos falsos profetas. Isso não é a característica que Jesus deu, ou então o sinal que Jesus deu do falso. Não é ir dizer, a Bíblia diz que viriam. Ok, que viriam mesmo, está escrito. Agora, quando ele diz que viriam, ele não diz que só viriam falsos profetas. Ele diz que eu vou vos enviar profetas, escribas e apóstolos. Ouviu? Alguns deles vocês vão matar, outros vocês vão apedrejar, outros vocês vão encerrar na cadeia. Aquele que disse que viriam muitos falsos profetas, também disse que iria enviar apóstolos, escribas e profetas, e apóstolos e pastores e evangelistas. E ele disse que iria enviar. E agora?
Vamos só nos limitar em dizer que viria um falso profeta. Então, somos ignorantes, porque o falso profeta tem uma marca, que é o pecado. Não há oculto que não será revelado. Por mais que ele esconda. Não é isso que aconteceu com o Tibi Joshua. O Tibi Joshua enganou o mundo todo. Fui eu que desmascarei ele. Por causa dos milagres e sinais. Ok. E esses idiotas, e vêm que todo que opera sinais e milagres é falso. Não. Quando eu falei que Tibi Joshua era falso profeta, eu não disse que é por causa dos milagres e sinais. Não é isso. Não é por causa de muita gente, de uma multidão. Não é isso, não é por causa da fama. Não é a fama, não são as multidões, não é o poder que ele carregava. Porque Deus dá também essas coisas. Se eu me limitar nisso, estou equivocado. Mas eu disse que ele é falso profeta porque é bruxo, e quem é bruxo é um adúltero, é fornicador, é violador de mulheres, é tudo isso. Eu já sabia isso. Muitos de vocês me atiraram pedras. Muitos de vocês estão aqui hoje, onde achavam que ele era um grande profeta de Deus. Eu disse que ele é um pecador. Ele é adúltero. Ele é um fornicador. Ele tem vários filhos espalhados dentro da igreja. As pessoas foram corrompidas e caladas e ameaçadas, não podem fazer nada. Ele estupra meninas. Eu falei isso. Fizeram muito barulho. Uau, 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 uau. Hoje, agora, andam em silêncio. Estou a falar aqueles que despertaram, aqueles que entenderam. Quando ouviram de mim, não aceitaram. Mas quando começaram a ouvir de outras pessoas, começaram a fazer relação do que eu havia falado. Oh, então aquele homem, nós lhe julgamos, nós lhe condenamos, aquele homem de cabelo comprido no monte, então afinal tinha falado verdade. Valeu a pena. A verdade sempre vai triunfar. Se eu sou falso profeta, então depois vocês saberão que eu sou falso. Os meus frutos maus aparecerão. Mas se eu sou profeta de verdade, podem esperar. A cada dia eu só vou crescendo em tudo. Não é só crescer fisicamente, nas coisas que vocês podem ver, espiritualmente. Nesse momento em que nós estamos, eu alcancei o nível da medida do varão perfeito. Uma medida nunca alcançada entre vocês, os humanos. Mas um dia eu não estava aqui. Valeu a pena os ataques, as injúrias, valeu a pena as calúnias, as perseguições, as adversidades que eu passei e todo tipo de aflição que me levaram até aqui, porque isso também faz parte. Por isso eu gosto. Não pense que quando estão a me acusar, a me atacar, que eu sou falso profeta, que eu vou chorar e vou lamentar. Por que, Senhor? Por que me enviaste? Não estou aguentando. Não, eu gosto. Porque eu sei que toda fase é uma outra fase. Cada glória é uma glória. Cada deserto é um outro deserto. Então, eu tenho que enfrentar os desertos da vida para poder me apoderar, aleluia, das conquistas ou então dos resultados, dos despojos daquele território. E não é fácil você dominar um território. Ok? Estão a entender? Eloi, Adonai, Shama, Shama. Tu és falso profeta. Mostra os frutos do falso profeta em mim. Tu és verdadeiro profeta. Eu sou verdadeiro profeta. Mostra os frutos do verdadeiro profeta em mim. E é assim. E eu posso vos mostrar os frutos do verdadeiro profeta. Eu posso. Eu posso. Desde janeiro de 98, nunca mais voltei na aldeia. Sou vivo, aleluia, os caminhos da pureza, santidade. Oh, aleluia. Nunca mais voltei no caminho das gentes. Nunca mais cobicei a formosura de uma mulher.
Nunca mais. Nunca mais. E em tudo. E vocês? Quem pode falar isso na Terra? Quem? Me fala ainda. Quem tem coragem de falar isso entre vós ou falsos profetas? Ninguém. Alguém que tem milhares e milhares de seguidores. Não, escuta muito bem. Alguém que tem milhares e milhares de seguidores em todo o mundo. É uma rede aberta. Vem e fala isso. Isso aqui é uma coisa fora de série. É do outro lado, do outro mundo. Da metafísica. Como diz aí o quem? Isso como é da metanoia. Metafísica. Porque o falso profeta está cheio de crimes no meio do seu rebanho. Extorquir as pessoas, violar as mulheres, maltratar, injustiçar, tudo isso, os discípulos. Aparece um dos discípulos que diz que eu já lhe maltratei. Nenhum. Aparece uma mulher que eu já lhe cobicei. Nenhuma. Aparece um homem que eu já lhe extorqui. Ninguém. Aparece uma mulher que diz que eu lhe olhei aqui e ele estava me olhando as pernas. Nenhuma. Aparece alguém e diz, eu lhe vi. Uns começaram, esse mesmo que disse que estava a me investigar durante 5 anos, andava a enganar nos óbitos a dizer que eu fui na Índia. Como não acharam as culpas em mim, e eles queriam convencer o povo, porque o povo estava assustado. Que homem é esse que fala abertamente e ninguém lhe faz nada? Então receberam ordem para influenciar o povo que isso é feitiço, que é papo. Então ele dizia nos óbitos que eu teria ido na Índia, que eu fui fazer pacto na Índia. Quando é que eu fui na Índia? Vocês não são os donos da imigração? Quando é que eu viajei para a Índia? Quem me deu o passaporte para ir para a Índia? Onde é que eu recebi este visto? Hã? Nada. Mentira. O desespero é muito grande dos meus inimigos na terra. E eles pensam que me difamar é um dos meios para me pararem. Sabe quantos anos eu estou nessas andanças? 27 anos. E dos quais 21 como pastor. 23 como obreiro. Ok? Quer dizer, sirvo a Deus há 23 anos. 2 de obreiro e 21 de pastor. Fora da IURD. 21 anos. 21. Quando eu saí na IURD, os da IURD disseram que eu voltaria como um bêbado. Perguntaram, qual é o testemunho que ele contou? Não, contou que antes bebia muito. Então nós lhe veremos a voltar como bêbado. Uns diziam, estou preparado para lhe expulsar os demônios. E todos esses que falaram isso, hoje são bêbados. Nem na tal igreja que eles defendiam estão. Odeiam agora a igreja. Odeiam a igreja que eles um dia defenderam. Mas eu não defendo a igreja, eu defendo Deus. 21 anos a servir a Deus como pastor no altar. Aleluia. Quem me convence do pecado entre vocês? E não é só agora. Volta nas primeiras ovelhas de 21 anos. Há 21 anos. As primeiras pessoas, muitos deles vivem. Algumas pessoas já morreram, mas a maioria vivem. E uns estão na igreja. Outros estão mesmo lá no Chimuco. Vão lá atrás daquelas pessoas aí. Investiguem-nas. Se vocês vão encontrar crimes no homem.
Sabe, vamos falar como? Aliás, vocês já foram lá, né? Tem um miúdo aqui que já foi pastor dessa igreja. Fazia esse trabalho. Ia lá na estalagem à procura das pessoas para investigar. Achou o quê? Nada. Tudo limpinho, 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 limpinho. Ok? E eu já vi muita coisa. Já recebi pedras. Já fui caluniado. Já fui injustiçado. Já fui rejeitado, humilhado. Tudo isso eu passei. Mas todos aqueles que participaram das injúrias e humilhações e outras das minhas aflições, hoje estão envergonhados, humilhados. Onde estão os primeiros meus inimigos que começaram a me bombardear nas redes sociais? Andam onde? Hã? Cadê estão aonde aqueles que gravavam vídeos a dizer que eu sou falso profeta? Se calaram. E eu continuo a pregar. A lista é muito grande. Anda onde o Chiuto, que dizia que eu era fumador da lhamba de Malange, que defendia o Tibi Josso. O Tibi Josso já morreu, eu estou vivo. E ele agora é um político. Quero ser presidente da República. Hã? Cadê está onde? O rapaz do Canadá que disse que iria me perseguir, iria me perturbar até a morte. Sumiu? E eu lhe convidei a continuar a gravar. Ele disse, continue a gravar e veremos quem vai desistir. Ou eu ou você. E todos esses desistem com perturbações, você não sabia. Não pense que desistem, não quero mais fazer. Feridos com depressão. Onde está o Cianuco Monteiro? Que queria ganhar dinheiro com a minha imagem. Agora é repista, né? Hã? Achou que esse lado não daria dinheiro. Pulou para outra... para as bengas. Foi atrás das bengas. Né? Volta mais para vir gravar contra mim. Onde está o Tavares Armando? E o seu canal? E os seus convidados? Onde está o tecladista da Reforma? Está lá na Reforma que eu defendia? Já fugiu lá. E o Tavares continua a defender a Reforma? Já são inimigos, como diz o povo da minha terra. São minimigas. As crianças são agora são inimigas. Eu não lhe falei que isso não ia funcionar? Hã? Onde está o valente? Que abertamente não falava de mim, mas lá em off insinuava as pessoas para não virem aqui, que eu era um falso profeta. De onde? Cadê estão aonde? E o Bem Samuel está onde? Que nas entrelinhas tentava falar de mim, mas com medo não abria o jogo. Hã? Cadê está onde o pai deles? Que disse que eu tinha piolho na cabeça. Onde está o discípulo do quem? Do Cacu Felipe, que em todas as rádios falava de mim. Não, eu quero ver essa lista toda, todos esses aqui se calaram. E eles só pensar que se livraram. Você me afrontou e já estás assinalado para a morte. Só vai escapar se você vir se arrepender. Deus vai te regar ainda. Deus rega a sua vinha da destruição. Ele rega a vinha que ele vai destruir. Te deixa ainda você engordar.
depois é que ele vai vir te cortar. Estão a ser regados, mas são árvores infrutíferas. Estão a ser regadas para serem depois cortadas. Onde está aquele pastor aí da Pentecostal? Que entrou também na política. Começou a me afrontar. Anda onde? E o Manassés está onde? Fugiu para Portugal, né? Ele está a pensar que lá é refúgio dos pecadores. Hã? Foi para Portugal? Portugal não é refúgio dos pecadores. Jesus Cristo é o refúgio dos pecadores. Não há lugar onde a espada não vai vos encontrar. Onde está aquela mulher aí do quem? Da Bélgica? Que estava a mandar boca nas redes sociais. Fale mais. Continua. Não, eu não gosto que vocês se calem. Eu vivo do barulho. Eu gosto, eu amo as afrontas, eu amo as pedras. Eu gosto de ouvir barulho dos meus inimigos. Isso me faz mais forte. Agora vocês são covardes, pá. Começam a falar, depois desistem. Tem que continuar, tem que ser como eu. Aí, se você passar o ano 2029, eu vou te dizer, és homem. Que é o limite para esse sistema. O limite é 2029, que são os 25 anos de guerra. Se você atravessar no outro lado, continuar a falar mal de mim, então vou dizer verdadeiramente, tu és o enviado do Senhor. Mas esses 4 anos ainda os teremos. E muitos novos vão se levantar. Até já estão a se levantar, já não é mais angolanos, estrangeiros agora. Onde está aquele bêbado de Ambero aí, drogueiro brasileiro? Como é que é? O nome dele é quem? Júlio César, que disse que queria fazer um debate comigo. Como é que ele está? Exposto, prostituição, drogas, tudo. Eu sou imbatível. Eu construí um fundamento durante esses 27 anos. E esse fundamento é inabalável. 27 anos de obediência à palavra de Deus. 27 anos a carregar a cruz. 27 anos a buscar seriamente. 27 anos a chorar aos pés da cruz. 27 anos apaixonado pela verdade. Alguém que buscou 27 anos e nunca tropeçou, você vai enfrentar esse homem. E não é buscar com uma vida normal, acima do normal. Busquei a Deus durante esses 27 anos acima do normal. Acima do normal. Isto é, eu busquei a Deus acima do normal. Porque assim nos mandou o Senhor. Alguém que edificou um fundamento, ouvindo e vivendo a palavra e buscando seriamente acima do normal, vivendo a plenitude de Deus, buscando a plenitude de Deus acima do normal durante 27 anos, experimentou todo tipo de provas, passou todo tipo de lutas,
e venceu-as. Alguém que venceu o inferno, desceu e subiu. Você vai vir afrontar essa pessoa. Alguém que enfrentou a ditadura. Alguém que enfrentou a prostituta mãe. Alguém que enfrentou as bestas feras do inferno. Os falsos profetas da terra. Hã? Alguém que enfrentou um sistema de senha assassina. Alguém que está a mexer com a terra. Tu não tens medo? Então, incitados para a morte. E eu lavo as minhas mãos à inocência. Pois eu até apelei. Mas como vós sois obstinados para morrer, então venham a morte. Venham. Deveriam aprender com os primeiros que já fugiram. Vai lá, por que não vai atrás desses primeiros aí? Eles perguntam, por que deixaste de gravar contra aquele homem? Por que paraste? Por que se calaste? Ele nunca vai te falar que é duro enfrentar aquele homem. Só vai te falar, não, eu achei que estava a perder tempo à toa, preciso não sei o quê. Ele vai te falar isso por causa do orgulho. Mas lá no fundo do coração ele sabe por que eles se calam. O homem do Canadá perdeu tudo, perdeu família, deprimido, desempregado. Alguém foi lá lhe aconselhar, sabe por que você está nessa condição? Porque você afrontaste aquele homem, é proibido afrontá-lo. Vai, se arrepende. O orgulho prefere morrer do que se arrepender. Ok? Estava a se preparar para mudar do Canadá para a América. Ele pensou que lá não tem depressão. Pior ainda. Aquele é a terra da depressão. Você sai com a tua depressão no Canadá, lá vai aumentar. Ok? Para não falar de muitos que já morreram. Muitos já pereceram. Por isso, eu tenho as cartas na minha mão. Como dizia eu, o presidente americano. Vocês não têm as cartas, pô. Vocês têm quais cartas? Você não tem. Eu tenho as cartas. Eu tenho autoridade na terra. Ninguém me faz nada. Mas você não. Você é um fraco, você é uma minhoca. Você é um cadáver. Você não tem cartas na mão, pode vir enfrentar aquele que tem as cartas na mão. Eu tenho as cartas. Eu edifiquei uma casa cuja fortaleza está sobre a rocha. E é uma casa inabalável. Qualquer que vir bater sobre essa rocha vai ficar em pedaço. E aí daquele que a rocha lhe bater, vai virar pó. Vocês estão a pensar que é mais um aventureiro que está a falar na terra? Está a pensar que é um Edir Macedo que vai nos tribunais para te processar? Ou estás a pensar que aqui está um Ben-Hinn que vai procurar um advogado para ir atrás dos juízes para pedir indemnização por calúnia e difamação? Está a pensar que aqui está um Vladimir Santiago que apela aos advogados para processar os seus opositores? Ou estás a pensar que aqui está quem? Os profetas de Angola, os falsos profetas de Angola que vão atrás do palácio para implorar ao presidente para lhes ajudar a resolver alguns problemas por quanto alguém está lhes afrontar. Aqui está alguém que o joelho dele resolve tudo, que não busca socorro do homem. Aqui está alguém que não vai atrás dos tribunais para ir buscar solução. Aqui está alguém que o tribunal dele é no céu, que queixa direto no céu. Pai! E a resposta vem. Pode demorar. E muitos, quando a resposta demora, eles pensam que estão impunes. Deus rega a vinha da destruição. Não, vocês não entenderam. Deus rega a vinha da destruição. Proteja. Não, vocês não entenderam. Não somente a rega, e também a protege, para que nenhum dano se faça nela. Até o tempo determinado.
Então vocês estão a ser regados e protegidos por Deus para depois serem humilhados. Eu te levantei para eu mostrar o meu poder a você. Vós fostes levantados para Deus vos mostrar o seu poder. E no momento que Ele vos levantou, vai vos proteger e vai vos regar. E depois vai vos punir. E vai vos humilhar. Mas nós vamos prevalecer. Sabe há quantos anos eu estou nessas andanças? Desde 2011 que estou a vos afrontar. Desde 2011 que eu estou a falar a verdade. Não é que antes falava mentira, estou a falar a verdade e vocês a me ouvirem. E a falar os seus nomes. E ninguém me fez nada. 14 anos passaram. Quando eu estava no monte eu disse, vocês vão ter que me suportar. Vocês até ficavam admirados, né? Esse homem fala com uma convicção muito grande. Mas esse homem, é o quê? Sim, ele disse, vocês vão ter que me suportar. Muitos dizem, é o pacto dele. Pacto? Ninguém fez pacto com o diabo. Teve uma ousadia como esse que eu tenho. Ninguém. Nenhum pacto é maior aos pactos das autoridades administrativas. Nenhum. Pode ser que o teu pacto é maior. Se você afronta a alta magistratura de um país, ele vai te matar com o teu pacto. Como? Vai apelar o teu chefe. Ele tem dinheiro, já não falei aqui? Ele tem a riqueza. Aquele nível aí, o feitiço agora não é sangue. É dinheiro, é riqueza. Sangue é aqui embaixo. Lá é riqueza. Ele vai levar um contentor de diamante até lá onde você foi fazer o tal pacto. Foste na Índia, vai lá no mesmo homem que te deu aquela fortaleza e vai lá lhe oferecer um contentor de diamante. Ou então uma plataforma, como é que é? Um barco cheio de barris de petróleo. Ele vai lhe dizer, chefe, está a vir aí um barco não sei com quantos milhões de barris, ou milhares, sei lá. E vai atracar aí no porto lá do teu país. O que é que tu achas? Quer receber o dinheiro ou quer... Não, eu quero vender o meu petróleo. Então está a vir aí. Você não tem nada. Você lhe deu algumas gorjetas. Você lhe deu... Ele superou o que você lhe deu. Se é sangue, ele só põe os homens dele no terreno. Em 1 hora já tem 500 pessoas mortas. Enquanto você tem que tirar aí, tem que te levar anos para ele, não. É só um muro do Estado que cai. Não, calma aí. Um jogo, publicidade, publicita esse jogo. Para irem lá as vítimas. Muita publicidade. Ah, que olha, desta vez vai ganhar. Ah, muita. Põe a cerveja, põe a música, põe tudo de graça. Todos os cadáveres vão lá. Como é que é? Lotação esgotada. Vá, derriba agora aquela bancada aí. Os demônios vão entrar e vão empurrar. Lhe pediram 500 almas, né? Já tem as 500 lá. Ora, morreram. E ainda não vão dizer que morreram 500. Morreram 10. 10 rapazes morreram, infelizmente, mas é 500. E vão visitar as famílias dele e vão lhes dizer: ai de ti se colocares no ar, não sei o que, nós vamos enterrar, vamos dar dinheiro, vamos enterrar, ok? 500 pessoas morreram e vão dar notícia de 10 pessoas. Para eles, é normal. Uma festa. Tira os militantes, tira os adeptos, tira não sei de onde. De uma província. Vão lá, os autocarros de graça. No Murubinda. Pua! Lá. Você andou aí a trabalhar para conseguir não sei quanto que te pediram. Eles em 1 segundo matam centenas. Ok? E agora? Quem poderia enfrentar aqueles que têm
o mundo nas mãos dele, fisicamente falando. Tu tens o espiritual, né? E ele tem o físico. Se você é mais, ele vai no teu maior que o espiritual. E vai lá fazer um grande sacrifício. E depois disso, ele vem e recebe a ordem daquele que te dá proteção. Mata ele. Já está. Quando vier, vai pensar que tipo que essa vive. Que pensou que era antibala. Savim pensou que não entraria bala. Porque habitou isso. Quando assustou, já era. Até que a palavra de Deus. Maranata. O tempo está cumprido. O rei está voltando. O rei. Eu vou falar muito mais com profundidade na igreja a respeito do fundamento que eu edifiquei. Eu vou mostrar às pessoas que esse fundamento é inabalável. Numa das reuniões, ou sábado ou domingo, vou mostrar qual é o fundamento. Que tipo de fundamento que eu levantei na terra. Inabalável. Lázaro já estará lá. Aleluia. Digo amém. Digam glória a Deus. Eu vou vos mostrar a miúde como edifiquei este fundamento. Como ele se encontra agora. Eu vou mostrar ao mundo que tipo de fundamento e como eu edifiquei esse fundamento. Que se tornou inabalável. Para não falarmos invencível. Inabalável. É uma trincheira. E firme. Não é da revolução em África, da revolução no mundo. Ai, se eles pudessem entender. Mas essas coisas estão encobertas aos olhos deles. Não conheceram o dia em que foram visitados. Moto, tuia é a mesma coisa, é fogo. Moto. Não é moto. Moto. Lingala. Tuia, Kikongo. Recebam o que vocês estão a pedir. Todos estão doentes a ir, sejam curados. E vocês que estão a pedir para uma bênção, que o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Oh, recebam, os enfermos sejam curados, os endemoniados sejam libertos, os viciados sejam libertos, as insônias desaparecem, enfermidade e dor sejam expulsos agora, demônios e todo o seu mal. E as portas se abram em todas as áreas da sua vida, como você está a pedir, diante do trono da graça. E eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho autoridade para ordenar. E os filhos do diabo estão a dizer que são falsos sinais e falsos prodígios. Eu quero ver que eles me apresentem os verdadeiros. Eles estão a dizer que são falsos sinais e falsos prodígios. Faz então os verdadeiros você. Eu falei que vocês já tinham os falsos e apresentei os verdadeiros. É muito forte. Falei que Tibi Joshua era falso profeta e que eram falsos milagres. E eu agora estou a apresentar os verdadeiros milagres. Agora você está a dizer que isso é falso? Apresenta o verdadeiro. Faz você o verdadeiro. Diga, o dele é falso, o meu é verdadeiro. Faça. Para você ver. Para você ver. Tua vara vai ser engolida pela vara de Moisés, pois a tua vara é falsa. Só a vara do verdadeiro profeta é que vai prevalecer. O que faz essa vara ser verdadeira é o dono da vara. Se o dono é falso, a vara é falsa. Se o dono é verdadeiro, a vara é verdadeira. Veremos um duelo. Vamos no Carmelo. Vamos no Carmelo. Aleluia.
Quem tem coragem de te afrontar não sabe nada. Até o diabo lhes ri, infelizmente. Altamente cegos e infelizes. Hosman, sim, carne de canhão, ovelhas de matança, incitados para morrerem. Os primeiros incitados já morreram. O diabo está a dizer, eu estou a te incitar para morreres, porque eu já não quero te ver mais na terra. Fala que ele é falso. Ofende. Amaldiçoa ele. E quando acabares de falar, o diabo diz, já está. Pai, estou dentro do meu prédio para vender. Jogaram pó de pemba aqui. És invejoso. Está destruído o pó de pemba. Toda maldição contra ti não prospera. Volta o feitiço para quem a mandou. E a teu prédio seja vendido agora. Em nome de Jesus Cristo. Vais vender. Não há feito para Jacó, não adianta encantamento. Eu tenho poder para destruir o feitiço na terra. Já está destruído. O que é pó de pemba? Se a feitiçaria pesada da Índia não está a aguentar, é mais um feitiço de pó de pemba? Se a magia negra africana, angolana, o Tsatsa Chokwe, levou surra até que eu acabei com ele, o maior bruxo da Lunda já morreu. Saibam disso. E é o maior bruxo de Angola também. Notícia. Aquele que teria ido pedir ao presidente da República para me perseguir já é um cadáver. Quem me ataca com morte, morre, morte morrida. Francisco fez parte daqueles, aliás, é o mentor daqueles que queriam me matar com veneno. Estou a falar o Francisco da Roma. Quem me ataca com morte vai morrer. Ele esteve aqui no dia do envenenamento. Ele estava à minha direita a se opor. O espírito da morte. O demônio de 80 anos. Passaram só 2 anos e ele morreu. Francisco da Roma veio me atacar com a morte. A prostituta mãe usou a filha dele e me envenenaram. Já morreu a mãe. Aleluia. É muito forte, né? É muito espiritual isso que você está a ouvir. Se não pararmos o homem, vamos começar a nos matar uns aos outros. Já tombou. Foi tomar banho mais cedo. Sim. Ouviu? Ele veio influenciar. Embora o que o camarada foi vivo. Ele que morreu. O camarada ficou. Eu cortei aquele feiticeiro da Lunda, chamado Soba da Lunda. O maior feiticeiro de Angola, na dimensão de Angola. Só está acima dele o filho da perdição. E o filho da perdição não é o maior feiticeiro de Angola. É um dos maiores do mundo. É muito forte, né? O Soba da Lunda veio me atacar, queria que me perseguissem e foi descartado. E ele é que morreu. Ele havia avisado aos seus comparsas, ninguém lhe ataca mais, porque senão todos nós vamos morrer. Deixaram de me atacar, mas Deus, quando você lhe ataca, você deixa ele e não deixa. Ah, sabiam disso? Estás a ver mais ou menos isso que aconteceu no Iraque, né? Deus você lhe ataca. Ninguém ataca Deus na pessoa de Deus, senão nas coisas de Deus, na sua obra. Ok? Entenda muito bem. Atacas a obra dele, o servo dele, a igreja dele. Depois você desiste. Ele não vai desistir de te atacar até acabar contigo. Ok? Então ele veio aqui, presidente, faz alguma coisa, senão esse homem vai destruir o país. Paciência, paciência, paciência. E ele desistiu e foi. E desistiu, diz assim, ninguém lhe ataca mais. Foi falar aos comparsas dele, ninguém lhe ataca mais, senão todos nós vamos morrer. Mas ele veio me atacar. Ele veio pedir para me perseguir. Sabe o que aconteceu? 3 anos depois, tombou. A Lunda é um território liberto. Por isso, 36 milhões de angolanos
foram libertos das mãos desses feiticeiros de Angola e de todo o sistema. Só falta um. Só falta o filho da perdição. E esse não está no nível de Angola. Esse é o protetor da América. Eu vou acabar com ele. Por que um da Angola vai ser protetor? Sim. Porque ele vai o substituir no seu reinado. E sabe, quem me ataca com morte vai morrer. O demônio me levou muita surra até a morte. O demônio de 80 anos apanhou muita porrada. É incrível que Deus está a me mostrar sobre este homem que desceu do céu. Eu vi ele a cortar uma árvore bem grande que foi fundada há milhares de anos. Ele estava a cortar quase para cair. Deu no seu companheiro para terminar de derrubar a árvore que ele começou a cortar durante muito tempo. Muito forte, Catrumba. Esta árvore existe. Esse é o reino de Satanás. É incrível. Falta só 4 anos para a árvore cair. Vai cair a árvore. 4 anos para essa árvore cair. Isto é tomar o reino na sua totalidade. Essa é a árvore de Nabucodonosor. Você não é o primeiro que viu essa árvore. Pastor Jamba já viu o homem a cortar a árvore, uma árvore grande. E uma voz lhe disse, foi em 2022, faltam 7 anos para ele derrubar a árvore toda. Ouviu? E foi fundada há milhares de anos. Esse é o reino de Satanás, que vai tombar nas minhas mãos. Aleluia. Olha aí, enquanto essa visão foi vista há muitos anos atrás, eu estava a jejuar. Calma aí. Eu estava a jejuar. Estava num jejum de 390 dias só a tomar líquidos. E já estava mais ou menos há 9 meses, uma coisa assim, ou 7 meses, 6 ou 7. Só que a sede, a fome de Deus era muito grande e eu parti para um jejum, dentro de um jejum. Nunca faria isso hoje. Na minha ignorância, fazia isso antes. Depois fui repreendido, né? Então eu parti para fazer 40 dias a beber água no meio do jejum de líquidos. E eu disse, depois de terminar os 40, voltarei a tomar líquido. Só que foi muito duro para o homem. Foi muito duro. Só fiquei 7 dias a beber água. E depois saí. Graças a Deus não quebrei o jejum. Continuei com o jejum de líquido. Mas, enquanto eu estava a jejuar, é incrível. Uma visão foi vista. Uma árvore grande. E esta árvore cobria toda a terra. Os seus ramos chegavam até nos confins da terra. O topo chegava no céu e os ramos chegavam até nos confins da terra. E eu estava a cortar aquela árvore. E era muito trabalho. Quase que nada ainda estava feito. Isto foi em 2011. 5 anos depois. 5 não, né? 7 anos depois do começo desta obra. Ou então no 7º ano. É incrível. Enquanto eu cortava a árvore, havia um tsunami de águas. Como um mar que arrastava, que avançava. Saía do sul para o norte.
Quanto mais eu cortava, mais as águas eram violentas. Essa é a oração. Quando eu estou a orar, estou a cortar a árvore. E a força é o jejum. Com uma chave. Arlete, não era caçoba. Soba grande. Você não lhe conhece? Você é da Lunda, mas ninguém lhe conhece lá. Ninguém lhe conhecia. Esse é o patrão das trevas de Angola. É incrível. Sabe vivia onde? Arlete. No Dundo. Aí na região lá, como é que chama aquela região dos diamantes? Dentro do Dundo, não tem uma vila aí? Uma vila mineira, como é que chama? Diante de Elias era formiga assim. Não, no Catoca, na Catoca, Lunda Norte não é Catoca, René, como então você também? Chitato, ouviu? Aí na região do Chitato, onde o bandido vivia. Aleluia. Eu termino a minha mensagem aqui. A minha live. Terminei liveando. Mas logo eu voltarei. Eu vou voltar. Ainda vamos nos encontrar. Não mais no Facebook, mas no Zoom. Mariane Lando, Mata Bruce está trazendo muitos problemas. Fala aí. Lá no hospital, os médicos, é pânico, né? Pai, ela falou mal do pai e a boca está ardendo como fosse malaqueta, pai. É a moça que me leva para trabalho, pai. Falou mal de quem? Do pai, só escreveste do. Malaqueta mais o quê? Essa que é língua. Falou mal de mim e a boca está ardendo como fosse malaqueta. Ouviram essa aqui? Fala aí, Maria. Maria Antônia. Vem no Zoom contar bem isso, ó. É, Maria? Malaqueta. Gaspar. Estás a ouvir essa aqui? Essa é muito forte. Aqui no hospital os médicos é muito pânico. Maria lá. Mata bruxo. Ah, é pimenta. Tarde. Jindungo. Malaqueta é parecido ao jindungo. Maria! Meu Deus! Fala aí, Maria. Falou o quê? O que ele falou? Não é brincadeira. Até a Maria saiu embora da live. Oh, Maria, tá aí. Ardendo como se fosse comer malaqueta, pai. Pai Elias,
Já uma semana, pai. Mas falou mal de quem? Metesse lá do e não escrevesse mais. Falou mal de você? De quem? Do pai Elias? Há uma semana. Olha. Eu nunca ouvi essa palavra malaqueta. Falou mal do pai. Ele não quer repetir, né? Para não ter malaqueta. Tá a ver, a Maria não está a repetir. Oh, meu. Todos os doutores estão a entrar na minha sala. Não estão a entrar na minha sala. Hã? Tu a perguntar, Maria, não está a repetir. Em São Tomé dizemos malaqueta. Então em São Tomé, estás aonde? Estás em São Tomé ou Portugal? Esse que está a arder com malaqueta, está em São Tomé. Grande testemunho quase que foi ignorado. Eu não tinha entendido. Escreve lá bem isso, Maria. Afinal, são os malaquetas. Oh, meu Deus. Isso é muito forte, né? E na boca? Quer dizer que é na boca onde ele fala, foi ferido na boca. Pelo menos nunca mais vai abrir a boca. Mas o que é isso que nós estamos a ver na Terra? É mesmo assim. Agora eu vou lhe tirar, já? Confirma aí, vocês que estão a me acompanhar. Pelos vistos, ela veio pedir para ajudar a pessoa, né? Confirma aí. Quem é o mais rápido que vai me responder? Isso também atrasa muito. Facebook. Lorena Clemente, muitos São Tomé estão a sofrer com juízo esse dia. É incrível o juízo de Deus em São Tomé. Quer dizer que tem muitos blasfemadores. É verdade, obreira. Não há fuba, não há nada que vai resolver. Sou eu que tenho que tirar a malaqueta. Ouviu, ô São Tomé? Cuidado, avisem aí. É muito juízo a saída do São Tomé. Enquanto lá só estão a ser punidos com dores, aqui estão a morrer. Aqui Angola é direto. Veio pedir cura, né? Veio pedir restauração. Ela também não está mais a escrever. Eu acho que é a rede lá de São Tomé. Veio pedir clemência. Maria, agora eu tiro a malaqueta na boca dele. Para! Pelo menos assim aprendeu a não blasfemar contra Elias. Pelo menos assim, nunca mais. E não somente ele nunca mais vai blasfemar, e também vai repreender quem quiser. Vai falar, ei! Eu já sofri muito. Cuidado, vais morrer, homem. Assim tá bom. Está conduzindo. Tá bom, Maria. Vem no Zoom, já?
Vem nos contar, vem nos fazer rir um bocado aí. Nós também toda hora, bem sério, queremos rir um pouco. Por exemplo, agora, já ri tanto. Maria Antônia, depois vem no Zoom, ok? No Zoom, se o teu nome é outro, se identifica. Porque há pessoas que aqui é Maria e lá é Margarida. É incrível. Parece que tomou tanta malaqueta. Olha, este assunto não vai ser da semana. Até o próximo mês vamos falar do quê? Da malaqueta. Isso é muito espiritual. Não, muito espiritual. Na boca, aonde saiu a blasfêmia. Pois o peixe é pescado na boca. Quer dizer que Deus lhe feriu a boca. E foi bem poupado. Esse é de leve. Já imaginou se ele apanhasse AVC? E ficar com as mazelas toda a vida? Andar a arrastar a perna no chão? Hã? Apocalipse já começou a se cumprir. Quem quiser lhe falar, fazer mal, importa que morra. Fogo sairá da sua boca para devorar os seus adversários. É esse homem que está aqui. Ah, tem um português que disse que eu sou falso profeta, né? Um português que me associou ao Benny e o quem? O Edir Macedo. E mais um brasileiro aí. Essa aqui já não vai ser malaqueta, não. Não, essa não é malaqueta. Essa é cemitério. Essa aqui não é Jindungo. Ouviu a São Tomé? Nós chamamos de Jindungo, já? Essa aqui vai ser cortado pela raiz. E vai ser lançado no fogo. Mas logo, venha na live, vamos rir dos malaquetas, já? Não falte, hoje, venha, se chamem. Pode demorar um bocadinho, entra. Vai ter live hoje. Malaqueta, hoje é para rir.